Olá, boa noite. Tão bom estar aqui com vocês todos em mais uma live do Brasil Low Carb com um tema tão relevante. Hoje conosco o Dr. Carlos Bastin, cirurgião do aparelho digestivo, que vai falar tudo o que a gente precisa saber sobre esteatose hepática. Vamos lá, vamos ver se ele já está aqui. A gente conta com a participação de todos, façam suas perguntas, que hoje é dia de esclarecer muitas questões sobre a saúde do fígado. Já convidei, vamos esperar a conexão. Olá, Oi, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Tá bom aí? A imagem tá boa? Tudo bem? Tá bom, tá tudo certo. Aqui também? Tudo ótimo. Então tá. Vamos começar, Dr. Carlos, falando sobre fígado e o que é esteatose hepática. Então, esteatose hepática é a deposição de gordura no interior das células do fígado. E ela pode ser causada por álcool ou pode ser causada por não por álcool, né? Que normalmente é por excesso de carboidratos na dieta. Então, a chamada esteatose é doença gordurosa não alcoólica do fígado, né? Ou a esteatose hepática. A maioria dos casos, né, não são devido ao abuso de álcool. Quando que a pessoa entende ou percebe ou é diagnosticada com esteatose hepática? Que tipo de exame que ela faz? O que acontece? Então, a maioria dos diagnósticos, eles são incidentais, né? Ou seja, a pessoa vai fazer exame por algum outro motivo e acaba detectando isso num exame convencional de ultrassom abdominal, né? Normalmente onde é feito o diagnóstico. Algumas vezes o paciente pode ter uma condição que chama esteatohepatite. Então, quer dizer que ele tem essa gordura no fígado e essa gordura está lesionando o fígado. E isso pode aparecer em exames de laboratório. Então, ele vai fazer exames de sangue e as transaminases, TGO, TGP ou ALT, AST, como pode ser chamadas também, podem estar alteradas. Tá? Então, daí quando você faz esse exame, as transaminases estão alteradas, pode-se levantar a suspeita de esteatose. Tem inúmeras causas para aumentar a transaminase, uma delas é a esteatohepatite, né? A esteatose com a inflamação. Uma pessoa normalmente, eu digo porque vou relatar o meu caso. Eu não tinha, sempre tive um bom peso, sempre fui magra e ia na consulta, o médico olhava para mim e diagnosticou ali pelo exame que eu tinha esteatose hepática. Ele olhava para mim, não era sobrepeso, era magra e perguntou, né? Você bebe? Então você consome bastante bebida alcoólica? E eu disse, não bebo. Então ele disse, isso é genético, então. Então, como que a gente entende isso? A esteatose hepática, ela é genética? Quem não está de sobrepeso faz como? Qual seria a tua indicação? Então, como eu disse ali no começo, a esteatose, ela basicamente ela tem, ou ela é ocasionada por uso abusivo de álcool, ou pelo excesso de carboidratos na dieta. Então, se tu pensar como é que tu se alimentava antes, qual era a base da tua alimentação? Então vamos lá, porque eu adoro essa parte. Vou dar o meu exemplo. O médico não tinha muito, na época, como falar sobre a minha alimentação. O fato que foi muito estranho para ele como que ia tratar a minha esteatose hepática e eu tive que me conformar que era uma condição genética, porque teoricamente a minha alimentação era muito saudável. Eu era magra e a alimentação era muito saudável. O que era considerado saudável? Eu acordava, eu comia meio mamão papaya, uma fatia de pão integral com ricota e um suco de laranja. E tomava um cafezinho preto depois. Ali na metade da manhã, eu comia meia maçã ou uma fruta. Meio-dia eu não comia arroz, hein? Não, nunca
Sempre achei que o arroz era um problema, eu nunca comi arroz. Então eu botava os grãos, botava feijão, lentilha em cima da salada, comia carne. À tarde eu comia uma fruta. Fim de tarde, adorava comer um sanduichinho de pão integral e queijo e presunto, normalmente queijo branco, queijo Minas, nossa, em casa sempre tinha queijinho branco. Tomava ali uma limonada, usava adoçante, né? E às vezes uma fruta antes de dormir também. Então, vamos lá. Se foi umas 4 porções de frutas, Praticamente uma alimentação de passarinho. às vezes eu também botava uma granola no iogurte, uma granola no mamão. E o que queria dizer? Eu não usava gordura, porque isso a gente vai falar, né? Se gordura no fígado vem da gordura que eu como, Isso, né? Então, isso já cairia por terra, porque eu tinha uma alimentação magra, rica em carboidratos, em grãos integrais, mas nem era uma quantidade muito grande, né? Vai lá. Se pensasse nas frutas, ia 3, 4 frutas por dia, umas 3, 4 fatias de pão integral e uma concha de feijão, uma concha de lentilha. A gente acha que não é demais, mas ali já dava umas 8 porções de carboidrato. É. E de Então, assim, carboidratos saudáveis, né? a primeira coisa que tem que ficar claro aí para quem está assistindo é que não é normal ter esteatose, tá? Quando você faz um ultrassom, por qualquer que seja o motivo, e você detecta que o indivíduo tem esteatose, isso tem que acender uma luz de alerta para avaliar outras coisas no indivíduo, porque não é normal o indivíduo ter isso. A principal causa de esteatose hepática não alcoólica é a ingesta excessiva de carboidratos na dieta. E dos carboidratos, o pior disparado é a frutose. Mas daí a gente fala em frutose e as pessoas se assustam, acham que não pode comer nenhum tipo de fruta, não pode, né? A principal fonte de frutose para a maioria das pessoas não é as frutas em si, mas a sacarose, que é a glicose. A sacarose é um disacarídeo formado por glicose mais frutose. Então, o açúcar é a principal fonte de frutose para a maioria das pessoas. Mas a gente tem que ficar atento, principalmente nos sucos de frutas, onde você tem o extrato da fruta, que é uma carga muito grande de frutose. Então, esses sucos, mesmo que naturais, eles são sim um problema. Tá? Então, ele tem um impacto muito grande, porque a frutose ela tem uma particularidade dela só ser metabolizada pelas células do fígado. E essa particularidade dela só ser metabolizada no fígado, ela usa a mesma via metabólica que o álcool, então ela acaba sobrecarregando o fígado e esse excesso de glicose, esse excesso de frutose, esse excesso de açúcar dentro do fígado acaba sendo convertido em triglicerídeos e fica armazenado ali dentro do fígado na forma de triglicerídeos. E o fígado começa a desenvolver resistência à insulina. Então, e essa interpretação que o fígado tem quando ele está começando a ficar resistente à insulina, ele começa a interpretar que está faltando glicose na corrente sanguínea. Então, ele acaba aumentando a produção de glicose e jogando glicose para a corrente sanguínea. Então, muitas vezes, quando você faz um ultrassom e identifica que o indivíduo tem esteatose, às vezes é o primeiro sinal que o indivíduo está desenvolvendo resistência à insulina. Por isso que tem uma relação muito grande entre obesidade e esteatose hepática, síndrome metabólica e esteatose hepática, diabetes e esteatose hepática. O que está por trás dessas 3 condições? Resistência à insulina. Então, a gente diria hoje que a esteatose é a manifestação gastro do sistema digestivo, né? Uma manifestação hepática da resistência insulínica, da síndrome metabólica. É muito comum o indivíduo ter síndrome metabólica e ter esteatose associado ali. Então, por exemplo, no teu caso aí, apesar de tu não estar em sobrepeso, obesidade, não ter nada, essa tua esteatose era da onde? Do excesso de grãos, do excesso de frutose na dieta, né? Mas é que eu volto a falar que a gente olhando para trás, da forma que eu me alimentava, que parecia essa alimentação
saudável, Mariana travou. travou para mim. Travou. Agora, Agora voltou, vai lá. tudo tá, para mim também estava travado. Tá bom, acho que estamos normais agora de novo. Ok, quando a gente olha para trás, fala do meu consumo de carboidrato, de integrais, né? Grãos integrais e algumas frutas por dia, a gente pensa que muitas pessoas comem muito mais quantidade de carboidratos de pior qualidade e não tem uma esteatose hepática tão rápida quanto eu tive, tão jovem. A gente pode, nessa questão, quando o médico diz assim, ó, isso é genético. Claro que esteatose hepática em si, ela não é genética, mas a gente pode dizer que a tolerância à glicose, ela é genética? Tipo, o pouco de carboidrato que eu comia, para mim já era muito, o que fez desenvolver esteatose hepática. Porque a tolerância à glicose, a tolerância aos carboidratos, elas são individuais. Então, tem indivíduos que acabam comendo grande quantidade de glicose a vida toda e não desenvolvem problemas relacionados a isso, uma minoria de felizardos aí, mas a maioria vai ter, né? A maioria vai ter. Agora, que a tolerância ela é individual, tem pessoas que toleram muito pouco carboidrato, tu provavelmente era uma pessoa dessas, não tem uma tolerância baixa, né? Então, às vezes, mesmo não comendo, tendo uma alimentação saudável, né, entre aspas ali, acabou desenvolvendo isso. Então, é porque a tolerância ela é individual, isso sim. Uhum. Então, eu podia ser uma pessoa magra, que comia grãos integrais, que se continuasse tendo uma alimentação funcional, digamos assim, rica em grãos e frutas e raízes, eu poderia ter diabetes e nem entender porque eu teria diabetes quando chegasse ali por volta dos 40, 45 anos. Teria uma diabetes cedo, porque o diagnóstico de esteatose hepática veio aos 22 anos de idade. Provavelmente. Sim, sim, talvez sim, com certeza. É difícil a gente dizer, né, como é que isso iria se comportar ao longo dos anos, mas o fato é o que me diz quando a gente pega um indivíduo magro que tem esteatose e não bebe, né, tem esteatose não alcoólica. A alimentação dele é baseada em carboidrato. Ele está comendo muito carboidrato, porque não é comum ter isso, né? Uhum. Então, tem que sempre ficar atento nisso aí. Eu sempre gosto de falar para os pacientes assim, né? A questão do foie gras, que é o patê de fígado de ganso, né? Que é uma iguaria. O patê de fígado de ganso é patê de fígado esteatótico de ganso. Eles promovem esteatose no ganso, matam o ganso e fazem o patê. Como é que eles fazem para fazer isso? Eles forçam o ganso a comer grãos. Eles botam grão goela abaixo do ganso para fazer com que ele desenvolva esteatose. Olha só. Para mim, a tua imagem travou, mas eu estou escutando bem. O pessoal está escutando? Bom, enfim. Dando continuidade. E Para a mim tá evolução da ótimo esteatose aqui. Tá dando hepática. uma travada, mas... Uhum. Tá. E a evolução da esteatose hepática? A pessoa tem esteatose hepática e ela não retira. Porque qual é o tratamento da esteatose hepática? É retirar, é alimentação? Muito boa pergunta. Até o momento, não existe nenhum tratamento medicamentoso totalmente eficaz contra a esteatose hepática. A melhor maneira de tratar é através de perda de peso. Independente de como o indivíduo perder peso, a tendência é que ele melhore da esteatose hepática. Então, que isso fique bem claro. Se o indivíduo perder peso por qualquer que for o motivo, a tendência é que a esteatose melhore. Entre as dietas, qual dieta é melhor ou pior, existe uma superioridade entre dieta low carb, dieta mediterrânea, em relação a uma dieta com baixo teor de gordura, por exemplo, dieta low fat. Então isso é um erro muito comum, porque a pessoa tem gordura no fígado, ela acha que tem que restringir gordura na dieta. Não.
ela tem que restringir carboidrato na dieta. Tá? Então, isso até no curso ali, esse curso de introdução ao low carb que a gente está lançando, a gente fala um pouco disso aí lá, que na verdade tem alguns ensaios clínicos mostrando isso aí, que a pessoa que, grupos que recebem uma terapia com restrição de carboidratos, eles têm melhora em vários marcadores da síndrome metabólica, entre eles a esteatose hepática, mas melhora nos triglicerídeos, melhora no perfil lipídico, melhora da glicemia, às vezes independentemente da perda de peso. Antes do indivíduo perder peso, ele já começa a melhorar essas condições. Então, restringir carboidrato na dieta é uma terapia muito eficaz para tratar a esteatose hepática. E qual a evolução da esteatose hepática? Boa. Alguns pacientes com esteatose hepática irão evoluir para a chamada esteatohepatite, que é a inflamação do fígado. E isso começa a ser detectado nos exames de sangue, o indivíduo começa a ter alteração das transaminases. E alguns desses indivíduos irão evoluir para fibrose, para cirrose e para câncer de fígado. Hoje, a principal causa de transplante hepático nos Estados Unidos, se não é a primeira esteatose, deve estar pertinho disso, tá? Então, o indivíduo pode ter cirrose sem nunca ter colocado uma gota de álcool na boca. Ele pode ter cirrose pelo excesso de açúcar na dieta. Perfeito. E o que tu tens a falar sobre crianças que aparecem já no consultório, pequenas, com esteatose hepática? Qual é o principal problema disso? Acho que travou um pouquinho. Conseguiu entender a pergunta? Travou um pouquinho. Crianças com esteatose hepática. Isso, vou repetir um pouquinho. Acho vou que sim, voltar. em relação às crianças com esteatose hepática, é isso? Isso, que Estados Unidos está na nossa frente na obesidade, vê a esteatose hepática, a cirrose hepática não alcoólica é um problema grave já. Grande causa aí, uma das maiores causas, se não a maior, de transplante hepático. E a gente vê as crianças sendo afetadas com esteatose hepática também. Qual o problema disso em relação à alimentação? O que tem na alimentação? Quais são as consequências desse fenômeno? Porque para mim é um fenômeno. As crianças aparecerem com doenças de adulto é realmente preocupante. A Mariana está travando muito aqui, está muito ruim. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão vendo bem eu e o Carlos? O que está travando para vocês? A gente pode resolver. Eu te vejo super bem, eu estou te escutando super bem. Mas tem momentos que tu trava para mim também. A tua imagem está travando. Carlos está travando, ela botou aqui. Uhum. Carlos está travando. Queres descer aqui comigo? Ou tu queres tentar trocar o Wi-Fi para o nível superior? Mas vocês estão me ouvindo? Oi? Estão ouvindo vocês bem. Estão me ouvindo bem? Isso. Vocês estão me ouvindo bem. Se ele está me ouvindo bem, ok. Então é o seguinte, a esteatose hepática em criança, hoje a principal doença hepática em criança é a esteatose hepática. Uhum. E isso é um problema sério, né? Porque, como a gente comentou ali, às vezes quando você faz um ultrassom e identifica isso numa criança, qual é a primeira coisa que você tem que pensar? Essa criança ela está começando a desenvolver resistência à insulina. Essa pessoa, esse indivíduo, essa criança, ela tem uma propensão maior de vir a desenvolver diabetes no futuro. Então, isso acende uma luz de alerta, por quê? Porque
essa criança ela está recebendo alguma coisa na alimentação dela que está errada. Qual é a principal fonte hoje da alimentação que está induzindo esteatose hepática nas crianças? Refrigerantes, bebidas açucaradas e frutas. Então, esse eu diria que são talvez os dois principais alimentos mais preocupantes. Mas, é claro, o excesso de açúcar na alimentação vai provocar isso também. O excesso de carboidratos refinados na dieta vai provocar isso também. E o que a gente vê crescendo nas crianças nos últimos anos é a obesidade infantil, né? A obesidade infantil está cada vez crescendo e a esteatose vem acompanhando isso. Então, realmente, se a gente não mudar esses números, a gente vai ter problemas sérios daqui a alguns anos. E, na verdade, é o que a gente já vem assistindo, né? Está crescendo a obesidade infantil, está crescendo o número de diabetes em crianças. Essas crianças são crianças 2, que né? Têm potencialmente vão ter potencialmente futuros problemas no fígado, inclusive cirrose. Eu tenho pacientes com cirrose que nunca beberam, que têm cirrose porque são diabéticos, né? Então ingeriram muito açúcar durante a vida e acabaram desenvolvendo cirrose por conta do açúcar. Então, sim, é um problema e eu acho que os dois principais alertas é refrigerante e suco de fruta, mesmo que natural. Então, a gente comentou outro dia, numa conversa, acho que aqui mesmo, que mesmo esses sucos que estão escritos assim, suco natural sem adição de açúcar, mas o problema é que tem tanta frutose ali que faz o papel do açúcar. Não precisa colocar mais açúcar, mas já tem muito açúcar ali da própria fruta, né? Seria esse problema, né? E acho que parar para uma análise também do que as crianças acabam consumindo, é que praticamente a maioria dos industrializados levam açúcar na composição quando se fala de alimento infantil, né? É o biscoito, não importa se é o biscoito integral, não importa se tem aveia, se tem coisas integrais e naturais, mas se tem açúcar, já é um problema. Aí iogurte tem açúcar, aí tem o achocolatado que tem açúcar, aí toma o suco que tem o açúcar, leva o pão que também tem o açúcar, né? Então, é difícil a gente encontrar um alimento infantil industrializado sem ter açúcar também na composição. Então, observar, ler rótulo é fundamental, né? Eu gostaria de perguntar, bom, no que tu falas, gostaria de pontuar que em resumo, a esteatose hepática é um sinalizador para a resistência insulínica e se não resolvido, no futuro, a pessoa acaba podendo virar diabético, né? Desenvolver diabetes tipo 2, correto? Quanto mais cedo o diagnóstico da esteatose hepática, mais cedo ela pode desenvolver diabetes tipo 2. Correto? Isso. Entre o paciente começar a desenvolver resistência à insulina e ele desenvolver diabetes, são muitos anos. Para quem não sabe, o diabetes seria o extremo da resistência. A célula do indivíduo ela está tão resistente que a insulina não consegue agir mais ali e não consegue colocar, a glicose começa a se acumular no sangue. Mas muitos anos antes do indivíduo se tornar diabético, ele já demonstra sinais de resistência insulínica. A esteatose hepática, muitas vezes, é o primeiro. Sim. Tá. Não sei se travou, terminou a resposta. Mas a pergunta que viria na sequência, Travou, que eu gostaria que esclarecesse para quem está escutando a gente, é esse dilema, não vou dizer dilema, mas essa dúvida que as pessoas têm, né? Da fome. A pessoa que tem resistência insulínica, ela sente fome, porque o corpo dela está sinalizando que
ela tá passando, gostaria que ela tá passando fome, mas eu gostaria que tu desenhasse para as pessoas esse mecanismo. Como que funciona? Tem aquela frase que tu diz sempre, que a pessoa come, não é porque não é porque ela não é obesa ou sobrepeso, porque ela come muito. Por que que ela é obesa, ela come? Eu queria que tu desenhasse esse cenário para quem está assistindo a gente, para poder entender. A pessoa que quanto mais ela tem resistência insulínica, mais fome ela tem. Tá. É o seguinte, o indivíduo que tem resistência insulínica, num primeiro momento, se você for dosar lá os exames e olhar, ele não vai ter falta de insulina. Ele tem até muito mais insulina do que o habitual, mas essa insulina dele não age de maneira adequada porque a célula dele está resistente, ok? Então, uma das funções da insulina é estimular a captação de glicose pela célula, certo? Ela abre a da célula, é fazer com que o indivíduo armazene gordura. Então, o excesso de glicose é convertido em gordura e é armazenado lá. E uma outra função é bloquear a quebra de gordura. A insulina é um hormônio que sinaliza para o nosso corpo armazenar energia. Então, quando você tem insulina persistentemente alta, você está sinalizando para o teu corpo armazenar energia e não quebrar as reservas de gordura que você tem. Então, em torno uma boa porcentagem dos pacientes que têm obesidade, eles têm resistência à insulina. Então, ele tem uma grande dificuldade em mobilizar as reservas de gordura que ele tem. Por quê? Porque a insulina dele é persistentemente alta. E ele não consegue fazer com que o pâncreas dele libere o glucagon, por exemplo, que é um hormônio contrarregulador que tem o efeito oposto da insulina, de quebrar as reservas de gordura e jogar para a corrente sanguínea para ser usada como fonte de energia. Então, o indivíduo obeso, ele, digamos assim, ele está na casa dele, né, as células dele estão cheias de gordura para ele usar como fonte de energia, mas ele não consegue abrir a portinha da célula para usar essa gordura. É como se ele estivesse em casa com um armário cheio de comida e ele não consegue abrir os armários para pegar essa comida, ele tem que ir no mercado comprar mais. Por isso que o indivíduo obeso ele tem que estar toda hora comendo, porque ele tem uma fome absurda, ele tem que estar toda hora comendo, porque ele não consegue usar as reservas dele, porque a insulina é persistentemente alta. Então, as abordagens que a gente tem que ter é fazer com que esse indivíduo vá gradativamente baixando os níveis de insulina para que ele consiga começar a usar as reservas que ele tem. Por isso, talvez a low carb seja tão efetiva, não só porque a pessoa tira, principalmente porque tira os carboidratos, principalmente os refinados da dieta, que fazem fazer elevação, né? Que faz essa elevação constante da insulina, mas porque a pessoa não passa fome, porque ela come à vontade alimentos que fazem pouca elevação da insulina. Então, está resolvido o problema da fome imediata, né? Porque até baixar a insulina a pessoa sente muita fome. Então, retira-se os grãos, os carboidratos da dieta e a comida que faz pouca elevação da insulina, que é principalmente gorduras, né? Principalmente gorduras, depois proteína e vegetais de baixo amido, ajudam nesse cenário. Por isso, talvez que seja tão efetiva essa dieta. Certo? Sim, esse é um dos mecanismos, sim, com certeza. Não diria que explica todo o mecanismo, né? Não explica tudo, claro, mas essa questão da elevação da insulina, de baixar os níveis de insulina para fazer com que o indivíduo mobilize as reservas que ele tem, é um dos mecanismos de por que low carb talvez funcione também. O Dr. Souto, nesse curso de introdução que a gente lançou, o Dr. Souto dá uma aula muito legal sobre isso aí, que ele explica os mecanismos de por que a gente ganha peso, né? A questão da resistência insulínica, a questão do baixo aporte proteico, a questão dos alimentos ultraprocessados. É muito legal a aula dele porque ele pega todos esses mecanismos que explicam, né, a gênese da obesidade.
Perfeito, fala bastante do glucagon, que é o hormônio, alguém pergunta aqui, é o hormônio contrarregulador da insulina, quer dizer, insulina baixa, glucagon elevado, e da regulação também da leptina, grelina, enfim, dos hormônios da fome e da saciedade. O doutor Fernando Graçaranha também entra bastante nesse tema, e mesmo o Rodrigo Sim, Bomeni, isso é uma das coisas que... explicação bioquímica, né? Travou um pouquinho. Oi? Tá ouvindo? Voltou? Oi, travou bastante, travou Voltou? bastante. Tô ouvindo. Se quiseres descer para falar aqui junto comigo, com o pessoal, fica à vontade. Porque acho que está travando bastante para eles, para mim também tá. Mas, enfim, a aula do doutor Fernando também é muito rica nesse assunto. Doutor Rodrigo Bomani também fala bastante da questão bioquímica, né? Explica sobre os macronutrientes e como eles funcionam, né, no nosso organismo. E o curso de introdução low carb é o primeiro de uma série. A gente vai falar, vai revelar as novidades ao longo desse ano, né? Que muitas outras coisas estão por vir. Para fazer parte, precisa desse curso de introdução também. As inscrições são até domingo, nesse período de pré-venda, com o valor que está sendo anunciado. E depois ele fica mais alguns dias no valor integral. Agora, doutor Carlos, para ter um fígado saudável, qual é a tua recomendação? Bom, limitar a ingesta de bebida alcoólica, né? E em termos de alimentação, evitar o excesso de carboidratos na dieta. Entre os carboidratos, o pior, sem sombra de dúvidas, é a frutose. E a principal fonte de frutose é o açúcar comum, que é a sacarose formada por glicose mais frutose. Então, a ingesta de açúcar é um tremendo problema. Tem que cuidar. A gente ingere muito mais açúcar do que deveria. Pois é. Isso é muito interessante, porque a OMS ela recomenda até 18 colheres de açúcar por dia, sendo que o nosso corpo é capaz de trabalhar com uma colher de açúcar por dia. E se a gente olha em todo lugar que a gente vai, tem açúcar embutido, né? Seja no molho, seja no suco, enfim. Então a gente tem que ficar atento, porque essas recomendações daria uma outra live de a gente tentar entender o porquê dessas diretrizes, porquê dessas recomendações, mas vale lembrar como o nosso corpo não trabalha bem com excesso de açúcar, de fato. Sim, e eu acho que isso tem que ser muito enfatizado, principalmente para crianças, tá? Como você falou, a doença hepática hoje mais prevalente é a esteatose hepática, e isso é um sinal de alerta. Então a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas acham que refrigerante é uma coisa inofensiva, suco de fruta eu acho que é o principal, porque esses suquinhos aí, às vezes que vem, como você falou, né, vem no rótulo descrito sem adição de açúcar, e a pessoa acha que aquilo é uma coisa super saudável, porque, né, não tem açúcar, é natural, então não tem problema nenhum. E isso é um grande problema, porque é um grande indutor de esteatose hepática, tanto em adultos quanto em crianças, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer, que a gente vê bastante o pessoal preocupado com a ferritina alta e a recomendação quase que generalizada de a pessoa diminuir o consumo de carne. Poderia explicar melhor sobre isso? Boa pergunta. Ferritina alta, na maioria das vezes, é mais um marcador inflamatório, tá?
Quando a gente faz um exame, às vezes a ferritina vem super alta, vem 1.800, e a pessoa se apavora achando que isso aí é provocado pelo excesso de ferro na dieta, ou que ela tem hemocromatose, que é uma doença que está relacionada ao ferro e tal. Na 95% das vezes, a ferritina alta ela é um marcador inflamatório. Uma das causas é a esteatose hepática. Às vezes você vai fazer, o indivíduo tem esteatose hepática. Síndrome metabólica, né? Às vezes o indivíduo tem síndrome metabólica, tem ferritina alta, obesidade, tem ferritina alta. Então, na maioria das vezes, a recomendação não é tirar carboidrato da dieta, porque isso aí está do que o excesso de ferro. Como é que a gente sabe isso? Existe um examezinho que dá para fazer que chama índice de saturação da transferrina. E esse examezinho ele tem que ficar abaixo de 50%, entre 20% e 50%, que vai ser na maioria das vezes. Então, quando ele está nesses valores aí, essa ferritina alta, ela não é pelo excesso de ferro na dieta, não é pelo excesso de carne. Ela é um marcador inflamatório, ela é uma proteína e é um marcador inflamatório. Então, ela, na verdade, ela está sinalizando para a gente que outras coisas estão erradas. Às vezes você vai ver o PCR, que é a proteína C reativa, que é um outro marcador inflamatório, também está alto. Então, ferritina alta é um sinal de alerta para doenças inflamatórias, na maioria das vezes. Perfeito. Então, se você tem ferritina alta, seu médico dizer para parar com a carne, procure outro médico. Porque, na verdade, é parar de comer carboidrato, principalmente os refinados, né? Deu uma travada para mim aqui, como é que é? Ferritina alta. Ferritina alta, seu médico Fica um disser para sinal de parar de alerta, comer né? carne, Ferritina procure alta, outro médico. na maioria das vezes, tem que, no mínimo, tem que avaliar, porque não é essa recomendação, a melhor recomendação, eu diria. Doutor Carlos, fala um pouquinho para gente. Eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque sempre tem público novo aparecendo. O porquê dessa discrepância das recomendações? Provavelmente o médico que fala para a pessoa não comer carne, ele está seguindo alguma diretriz. Qual é a diferença dos médicos que estão fazendo o curso Introdução Low Carb, do médico que passa as orientações convencionais para o seu paciente? Desculpa, cortou para mim, eu não escutei a tua pergunta. Minha pergunta é, por que da discrepância de abordagem, de conduta entre os médicos, às vezes dentro de uma mesma especialidade, né? Qual a diferença dos médicos que estão dando o nosso curso de introdução ao low carb para esses médicos com uma conduta, uma abordagem tradicional com base nas diretrizes da sua especialidade? Tá travando, né? Bastante. Bom, pessoal, eu acho que a live a gente encerra por aqui, mas a intenção era falar sobre as diretrizes, né? Que nem sempre ela é em cima da melhor evidência científica, diferente dos médicos que estão se atualizando com base em evidência científica, né? As diretrizes, elas nem sempre são feitas em cima da melhor evidência. Então, o nosso curso de introdução ao low carb, com a presença do Dr. Carlos Bastos, Dr. Regis, psiquiatra, Dr. Fernando Graça Aranha, Dr. Rodrigo Bomeni e Sarita Fontana. Carlos, acho que já deve descer, porque saiu da... Estamos, né, meu marido, estamos na mesma casa, a internet onde ele está, infelizmente, está ruim. Vamos ver se ele desce aqui conosco. Se não, fica aí a mensagem para vocês não perderem essa oportunidade de saber mais sobre a alimentação que a gente deveria ter para manter a saúde em dia, porque todos nascemos para ser saudáveis e normalmente as doenças que a gente desenvolve ao longo da vida são doenças adquiridas pela alimentação, por estilo de vida, e muitas vezes a pessoa tenta acertar, segue as diretrizes, mas elas também estão equivocadas, principalmente as diretrizes nutricionais.
Então, fica a dica, nosso curso está imperdível. Quer saber mais sobre metabolismo, sobre fisiologia, segundo a sua saúde? Compartilha com o médico. Se você tem com um nutricionista que você gosta, se você tem síndrome metabólica, o que é lá? HDL baixo, gordura abdominal, triglicerídeos elevado. Se você tem gota, vitamina D baixa, tudo é sintoma que caracteriza já a resistência insulínica como a esteatose hepática. Então, esse curso é desenhado para todos vocês. Se não tem nenhum desses sintomas, às vezes conhece alguém que tem como evitar e prevenir no futuro esses problemas. Tá certo, pessoal? Foi um prazer estar aqui com todo mundo e até a próxima.